Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com você. Programa Novo Alvorecer entrando no ar mais uma vez. Que você tenha uma noite excelente na presença de Deus, você que nos acompanha pela TV aqui na cidade de Caratinga, você que nos acompanha pela internet em qualquer horário, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, que Deus alcance você com o seu favor de uma maneira toda especial. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, no ar há 20 anos abençoando a nossa cidade, e agora também você que nos acompanha pela internet tem a oportunidade de ser alcançado pela Palavra de Deus através da nossa programação. Um intervalo rapidinho aqui no programa, é apenas uma vinhetinha e a gente volta já com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui hoje o Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Deus te abençoe poderosamente. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 12, quase terminando o trimestre, ministrada nesse próximo domingo, dia 24 de março de 2019, vivendo em constante vigilância, é o tema da nossa lição. Texto áureo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Verdade prática diz que a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A leitura bíblica da lição de hoje, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 41. Mateus 26, 36 a 41. Recomendo aí que você faça a leitura aí certinho na sua casa, né? Você que não está muito familiarizado aí com o texto, obviamente você não vai ter condição de fazer isso agora, você faça depois aí para você ter condição aí de captar melhor o que nós estaremos trabalhando aqui a respeito da vigilância, né, Joás? A verdade prática resumiu a lição toda aí, né? Uhum. Estar alerta, né? Acordado, alerta para a vinda de Cristo, alerta contra os falsos profetas, alerta com a pregação que a gente ouve, né? Nos nossos dias que está bem, né? Então, estar alerta, vigilante, né? Sempre atento. Uhum. Exatamente. O que é o significado de vigilância? É o ato ou efeito de vigiar ou estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. É isso aqui, né? Estar sempre pronto. Não é? Aí tem o texto que nós já citamos aqui da leitura bíblica em classe, Mateus 26. Nós temos lá o relato de Jesus, já nos instantes finais, antes de ser preso, convidou aí dos seus discípulos, né, parte dos discípulos, especificamente 3 discípulos, né, dos mais próximos, que eram estes Pedro, Tiago e João. Chegou em determinado momento, aí no versículo 38, Jesus disse para eles: ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, ele estava pedindo para que eles ficassem em um determinado lugar, determinado ponto ali do jardim, do Getsêmani, conforme a gente vê descrito aí no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, aí, que vai dar o nome do lugar onde ele estava. Ele foi um pouco além, não é, para orar. Isso significa que esse ato dele falar com os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo, ele estava querendo que os discípulos permanecessem acordados e continuassem a orar. Ou talvez que se protegessem de alguma intromissão enquanto oravam. Atentos, né? E você vê na sequência disso aí que eles não puderam vigiar nenhuma hora. Né? Eles são repreendidos, né? Vocês nem uma hora puderam vigiar comigo. Por 2 vezes Jesus retorna a eles, né? Quer dizer, eles não se mantiveram alertas nem por uma hora. E assim, a ordem dele era nesse sentido mesmo. Ele estava
num momento de muita intimidade de oração, né? E assim, um momento até de aflição. O texto diz isso, de agonia, né? Agonia. Então ele precisava dessa companhia, né? De alguém que fosse zelar para que não fosse interrompido aquele momento, né? Podia alguém chegar e interromper aquele momento, né? Eles como amigos, velando juntos, né? Iam ter esse cuidado. E eles não foram capazes disso, né? Aí, um outro texto aqui, o vocábulo usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas, Efésios capítulo 6 e 18, apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar. Aí Hebreus 13, 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam, ou seja, no sentido aí de cuidar. De ter esse cuidado, né? De como um pai que cuida do filho, como alguém que cuida de um bem muito precioso, né? De velar nesse sentido. Né? Então, e esse termo aí ele aparece 22 vezes, né? Nesse sentido de velar e também no sentido de estar acordado. Né? Também o texto diz, por exemplo, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Vigiaria. Estaria atento, estaria acordado e não deixaria roubar a sua casa. Então o ato aí de estar cuidando, de estar zelando por algo, de estar protegendo, né? É o mesmo termo que Jesus usou para os três amigos ali, né? Para os 3 apóstolos. Que ele queria que eles vigiassem, tivessem esse cuidado, né? Junto com ele. Né? Vigiai comigo, ele também está vigiando, né? Ele quer companhia nesse ato de vigiar. Certo, ele queria naquele momento ali uma parceria, né? Que alguém tivesse ligado no mesmo propósito, né? Ainda aí a questão aí de vigiar é ser sóbrio, literalmente sóbrio, é uma tradução aí da Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução vigiar por tornar-se sóbrio, ou tornar a sobriedade. Por exemplo, o apóstolo, aqui no textual é citado 1 Coríntios 16, né? Esse termo aparece lá também, né? Esse gregorel aí. Mas aqui o outro termo grego, nefo, né? Para estar sóbrio, de não estar contaminado com vinho, né? Não estar sob efeito de álcool. Lúcido, né? Estar com suas plenas faculdades mentais, né? Não tem nada ali atrapalhando o pleno uso da razão, né? Do raciocínio. Então, os próprios coríntios, né? Os próprios crentes de Coríntios, eles são repreendidos, parece que no capítulo 11, né? Por estar se embriagando no ato da ceia do Senhor. Né? Você já pensou? Você está praticando algo tão belo, tão espiritual, né? E não está usando pleno intelecto com aquilo, né? Pleno exercício mental, não está aquele culto racional, né? O sujeito está embriagado. Certo. É complicado, né? Algo mais a acrescentar? Então é usado nesse sentido também. Certo, de estar atento, de estar sóbrio. Sóbrio. Né? Manter-se sóbrio. Certo. Vamos dar uma pausa aqui, você de casa não sai daí, a gente volta em instantes, é rapidinho mesmo. Continuando o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, uma pincelada aqui, Joás, sobre a presença de Jesus no jardim do Getsêmani. Antes de nós prosseguirmos aí a respeito aí da vigilância propriamente dito, que é relacionado ao tema, a gente vê que Jesus foi para lá logo depois de ter instituído a ceia, e aí a gente vê na oração de Jesus, a única parte que é mencionada no texto da oração em si, foi Jesus pedindo ao Pai por 3 vezes que passasse dele esse cálice, não é, da morte na cruz. Já disse aqui que o lugar identificado em Mateus e Marcos, né? O nome Getsêmani vem do termo aramaico que significa prensa de azeite. Era uma área localizada no Monte das Oliveiras, né? Onde Jesus costumava se reunir com os discípulos
e agora, mais uma vez, nesse momento, ele se retirou à noite, né, para orar. Você vê que João, Mateus e Marcos se referiram ao Getsemane, e eu acho interessante a citação de João, né, no capítulo 18. Ele vai falar do outro lado do ribeiro de Cédron, onde havia um jardim. Né? Ele vai dar esses pormenores aí do jardim do Getsemane. Detalhes, né? Esse ribeiro de Cédron era um ribeiro que ele passava perto do templo, onde eram feitos os sacrifícios, né? Semanais e às vezes até diários, né? Em certas ocasiões. Então, nesse ribeiro passava até muito sangue nessa época, na época da Páscoa, né? Muito do despejo ali do templo, né? Acabava descendo para esse ribeiro de Cédron, e isso passava ali, né? Por esse rio, descia rio abaixo. Então você vê, se você pensar no cenário, Jesus subindo para esse jardim, né? O cheiro do sangue, né? O nome prensa de azeite, né? Tudo é muito simbólico, né? Tudo e o termo aí, cálice do Senhor, passa de mim esse cálice, né? Toda vez que você vai ver cálice na profecia, está falando de ira do Senhor, né? Ira de Deus. Então, o cenário é meio assim, meio assustador até, né? Tudo para mostrar o que Jesus está passando, a prensa mesmo, né? O aperto. O sofrimento que estava por vir, né? Então, esse Getsemane é um lugar muito simbólico, né? Muito central aí, nesse momento aí da cruz, né? Certo. Aí o texto vai dizer, então, que ele se entristeceu e se angustiou muito. Surgem muitas perguntas do porquê, aí se era pela morte ou se não. Aí fica aqui uma alternativa, e vai vir o comentário seu, que o pavor não era de morte, ou em respeito à morte que ele iria enfrentar, mas de ser separado do Pai ao assumir a forma pecadora da humanidade. Ele já estava decidido quanto a morrer, isso é fato, não é? Mas agora ele tinha consciência de que o pecado da humanidade recaído sobre os seus ombros, por um instante, faria com que o Pai virasse as costas, como de fato virou. Você vê, é até estranho pensar que Jesus teria medo da morte, né? Porque se você fizer um retrospecto de todos os encontros que esses dois personagens tiveram, né? Se você vê quem saiu perdendo sempre, né? Então não dá para entender Jesus com medo da morte. Mas há comentários bíblicos até de gente importante, né? Teólogos importantes, que vão dizer que esse medo aí era o medo da morte que estava chegando, né? Não dá para acreditar nisso, né? Mas assim, esse comentário aqui é mais pertinente, né? Ele estava com medo, sim, de ser afastado do Pai, né? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E ele é Deus e sempre foi um com Deus. Agora ele está na iminência de se fazer pecado, ser feito pecado, né? Como está escrito, né? O sacrifício pelo pecado, ele se torna o pecado, né? No sentido de substituição, né? Ele substituiu aquele preço do pecado que era para ser pago por nós. Então, isso aí era a dívida, né? Isso aí deixa ele aflito, né? Ele está aflito mesmo, né? Está amargurado por causa dessa separação porque que vai acontecer. Ele sabia, né? Na prática, o que era a separação que o pecado causava no homem desde a queda, entre Deus e o homem na queda. O primeiro Adão falhou, né? Então, não era tanatofobia, né? Não era medo de morte, né? Era medo de estar afastado do Pai. De estar só, né? Você fez menção há pouco aí sobre o cálice, que aparece com frequência na Bíblia e na maioria das vezes utilizado aí como uma ilustração, né? Uma linguagem metafórica. É usado aí para indicar uma situação miserável, também de felicidade, que vai determinar aí a maneira como vai ser aplicado ao examinar o contexto, né? O que vem antes ou depois, e às vezes também manifestação da ira de Deus. Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo de separação do Pai no momento da cruz,
porque estava chegando a hora dele ser submerso à maldição, então, que estava sobre nós, pecadores. Nesse contexto aí do Getsemane era o cálice da ira de Deus, né? Ele percebe isso por antecipação, né? Deus ia manifestar a sua ira sobre o pecado, né? E sobre o pecado ali em Cristo, né? O pecado de toda a humanidade está sobre uma pessoa, né? Um peso muito grande, né? Então, esse é o cálice da ira de Deus lá, que a gente vê lá no Salmo 75:8, igual está aí, Isaías 51:17, e outros textos, né, que vão falar desse cálice da ira de Deus. E essa linguagem não é só no Antigo Testamento que aparece, né? Você vê aí Apocalipse 14:10, 1 Coríntios 10:16. Tem recheado disso aí, né? Então, Jesus, a referência ao cálice aí é esse cálice, o cálice da ira do Senhor. Juízo, né? Tá certo. Vamos dar uma pausa, a última delas aqui no programa, e a gente volta já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para fecharmos aqui o nosso assunto sobre a Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos trabalhando neste trimestre sobre batalha espiritual e alguns subtemas dentro desta temática. E hoje nós estamos trabalhando aqui sobre a vigilância, que é um importante estado de alerta do cristão em relação a tantas coisas que estão à nossa volta da vida espiritual, né? A respeito da vinda de Jesus, a respeito da nossa conduta cristã, a respeito da prática do Evangelho, a respeito da pregação do Evangelho e, enfim. A exortação sobre a vigilância, o Joás, no sermão profético, Jesus disse aí sobre a questão da sua vinda, para estar vigilante a respeito disso. Apesar de não sabermos o momento da vinda de Jesus, né, a Bíblia indica aí para a gente aí alguns sinais, né, de que a vinda de Jesus estaria próxima. Você pode ler isso você em casa em Mateus capítulo 24 e também Lucas 21. E eu penso que é exatamente por não saber o dia e nem a hora é que precisamos manter aí esse estado de alerta. Como a gente não sabe, ele foi perguntado também, né, sobre esse dia, né, quando seria, se seria naquele tempo. Ele falou, a resposta dele é que não competia a nós saber, né? A gente tinha que continuar servindo, tinha que estar alerta, vigilante, né, por não saber, né? Por não saber, a gente tem que vigiar mais ainda, né? Então, como hoje está muito mais próximo, né, do que naquele tempo, a vigilância deve ser o quê? Muito maior. Né? E até porque os dias são maus, né? Não é só a iminência da vinda, da volta de Jesus, né? Tudo que diz respeito ao reino, né? Inclusive os sinais, né? Assim, as coisas referentes ao reino são ridicularizadas até pelos próprios cortesãos, né? Pelos próprios integrantes do reino, né? Assim, o evangelho tem sido cada vez mais banalizado, deixado de lado, em troca de outras coisas. Pois é, mas aí quem banaliza o evangelho, quem faz do evangelho esse motivo aí para chacota e tudo mais, até que ponto que o indivíduo desse faz parte do reino, de fato? Pois é, né? Fica esse questionamento aí, né? Será que é um cortesão? Será que é alguém que está, de fato, ativo no reino, né? Para fazer comércio com o evangelho, para fazer, né, chacota do evangelho, é complicado, né? Então, ou seja, manter alerta, mesmo não sabendo o dia e a hora, e exatamente por causa disso precisamos manter sempre em alerta. Mais ainda, né? Não é? O estado de alerta para não cairmos em pecado, também para obtermos abstermos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Também é um estado de alerta que precisamos manter. É uma vigilância que não deixa de ser um exercício contínuo da fé até que Jesus venha.
é a vida cristã na prática, né? Voltando aí ao texto áureo, né? 1 Coríntios 16:13, né? Vigiar é só a primeira recomendação, né? Estar firme, portar varonilmente, se fortalecer, e faltou a parte final aí, né? Fazer tudo com amor, né? A parte final desse verso aí foi suprimida aqui, né? Mas não é menos importante, né? Começa com vigilância e não termina com amor, mas tudo isso está englobado na prática do amor. Então é vida cristã na prática, né? Envolve vigilância. Certo. Essa vigilância acompanhada da oração, né, que sentido que se refere àquele mencionado no versículo 38, de vigiar, indica estar despertado ou acordado. Isso fica claro nas palavras seguintes: para que não entreis em tentação, né? Jesus disse isso. É uma advertência solene a todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. Eterna vigilância é o preço da liberdade, comentário Beacon aí, né? Então vigiar e orai, né? O verso 41 que termina aí a nossa leitura bíblica, né? Vigiar e orar é uma coisa acontecendo junto com a outra, né? Enquanto eu oro eu vigio, enquanto eu vigio eu oro, né? As duas coisas estão entrelaçadas, né? Não dá para se manter alerta, né? Para se manter vigilante sem oração, certo, né? Tanto é que é o tema da próxima lição, né? Oração. Nós vamos fechar o trimestre falando de oração, né? E oração constante. Há quem pense que oração é você ficar uma hora do seu dia de joelho falando com Deus, pedindo ou fazendo qualquer outra coisa, mas uma hora de joelho ali falando com Deus, né? Quando em várias passagens a gente impulsionado a orar sem cessar, orar constantemente, confrontados, né? A isso, né? Isso porque há uma luta dentro de nós. O texto termina no versículo 41 sobre espírito e carne. Esse contraste aqui muito comum no Novo Testamento. Essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos. Mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída. Isso aqui pode englobar as duas coisas? Espírito e carne, né? Há quem diga que a carne nunca se converte, né? Então, a vigilância vai ajudar a manter esse equilíbrio, né? Entre os dois, né? O pêndulo não vai para um lado só, né? Não vai só para a carne, ou não vai só para o espírito, né? Se eu estou vigilante o tempo todo, se eu estou em estado de alerta, né, se eu não me permito assim adormecer, né, tá escrito já é hora de despertar do sono, né? Se eu não me permito adormecer, eu vou manter essa balança equilibrada, né, para manter o espírito e a carne constantemente em estado de alerta, né, vigilantes. É preciso esse equilíbrio aí, né? Certo. Algo mais a acrescentar aí? Parece que não. Certo? Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado, e fica aí essa lição para nós, né? Importante nós estarmos sempre alertas em relação a esses temas importantíssimos, em relação à nossa conduta de vida cristã, em relação à vinda de Jesus, em relação a estarmos sempre prontos espiritualmente e também em relação à pregação do Evangelho. Precisamos aí estar sempre em alertas em relação a esses temas tão importantes, indispensáveis e que fazem parte do reino de Deus. Se envolva nisso, esteja alerta, esteja em oração, para que de fato você não seja pego desapercebido, tá certo? Joás, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe poderosamente, você de casa também, esperamos você aqui em nossa igreja, Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga, é o endereço do Templo Central da Assembleia de Deus, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas, nós estamos aqui e será uma alegria receber você e também a sua família. Um abraço, fique na graça e na paz e até amanhã.